Oi galera, tudo bem? Hoje o nosso assunto da semana será vegetação, ok? Tanto vegetação os biomas mundiais como os biomas brasileiros. É lógico que o nosso maior enfoque será bioma brasileiro, né? Os biomas brasileiros, ok? Só que agora eu vou dar uma introdução para vocês que serve tanto para mundo como para Brasil e depois nós vamos começar a falar das principais formações vegetais do mundo. Ok, gente? E aí, no segundo vídeo, que vocês vão dar sequência à aula, vocês vão estar vendo sobre os biomas brasileiros. Tranquilo? Bom, aonde que esse conteúdo está? Então, esse conteúdo agora, né, dos biomas terrestres, no caso, e os biomas mundiais, está no teu volume 3. Hoje nós encerramos o volume 3, tá? Frente 1, página 569, ok? Que nós vamos falar das paisagens mundiais. Ok? Hoje nós finalizamos a apostila 3, né? E vamos já iniciar a apostila número 4. Ok? Bom, então primeira coisa, antes de eu falar especificamente dos principais biomas, o que nós temos que saber? Vocês com certeza sabem, quem, por exemplo, já observou isso, ou muitas vezes tem uma das funções é de repente você molhar a planta que você tem nos vasos da sua casa, ou no jardim que tem na sua casa, ou que a sua mãe, ou sei lá, a sua avó goste de cuidar, tá? Você já deve ter observado, quem nunca observou, comece a observar, que as plantas, elas se adaptam conforme as suas características, né? Então é lógico que uma vegetação, mesmo não sendo típica de uma característica, ela pode se adaptar a outro ambiente, né? Mas essa adaptação tem que ser uma coisa mais lenta, mais gradativa, né? Que se você forçar uma adaptação muito brusca, a vegetação muitas vezes ela pode não suportar e morrer. Mas basicamente, quando você fala de qualquer vegetação, desde aquela que você planta lá no vaso da sua casa, ou que tenha lá no jardim da sua casa, ou de uma vegetação natural que a gente possa ter, ela vai depender das condições naturais, certo? E quais são as duas grandes condições naturais que influenciam diretamente a formação da vegetação? O clima, certo? E o solo, tá? Quando eu falo em solo, pessoal, basicamente o que interfere no solo? Vai interferir no solo a fertilidade que ele tem, a aeração que ele tem, um solo mais aerado, mais solto. Tem plantas que são adaptadas a uma terra mais solta, né? Se for um solo muito compactado, muitas vezes ela não se desenvolve, porque ela dificulta o crescimento das raízes, tá? Tem outros que são adaptados a algum tipo de elemento químico presente, como por exemplo o nosso cerrado adaptado a um solo ácido, né? Então, quando você vê a vegetação, ela se adapta ou muitas vezes ela só aparece em algumas características que o solo favoreça ou não, tá? Tem vegetação, por exemplo, como os manguezais, que aparecem em áreas de solo alagado, lodoso, né? Tem uma vegetação como a tundra, por exemplo, que aparece num solo permafrost, né? Que seria o quê? Um solo que é uma mistura de terra, de rocha e, no caso, de gelo, né? Então é aquele solo literalmente que está congelado, né? E aí a planta ela é adaptada a esse tipo de solo. Então as plantas elas se adaptam, a característica dela vai ser adaptada a algum tipo de solo. Outra coisa, né? O principal elemento natural seria em relação ao clima. Então, por exemplo, em relação ao clima, o que seria? Temperatura, né? Tem plantas, tem vegetações naturais que elas são adaptadas a regiões frias. Quanto mais fria, mais ela se desenvolve. Outras são adaptadas às regiões mais quentes, né? Então, quando você fala, por exemplo, uma caatinga, uma vegetação tipicamente brasileira, né? É uma vegetação que é adaptada não só a uma região de clima quente, como uma região que tem uma baixa umidade, tem muito pouca água, certo? E aí, como ela é uma vegetação adaptada a pouca umidade e também a um lugar quente, ela vai ser chamada de vegetação xerófila, ok? Então, na verdade, as plantas, elas originalmente falando, elas são adaptadas às condições climáticas do lugar. Então, por exemplo, quando você fala aqui, ó, uma floresta boreal, que é formada pelas coníferas, os famosos pinheiros em forma de cone, é uma floresta adaptada tem uma temperatura fria, certo? Inclusive com grande quantidade de precipitação de neve, tá?
tá? Ela é adaptada a um período que não tem uma luminosidade o ano inteiro, porque tem época que a luz solar é bem reduzida, né, o tempo de luminosidade, e muitas vezes ela é adaptada a um período que não cai uma umidade em forma líquida, mas em si em forma de neve. Então, o que acontece? A vegetação, basicamente, pessoal, ela se adapta, né, a essa condição de temperatura, ela se adapta à condição de luminosidade, como ela se adapta à questão de umidade, tá? Em relação à luminosidade, o que seria isso? Tem vegetações que elas gostam de muito sol. Então, por exemplo, algumas plantas que de repente você tem na sua casa, quanto mais sol, mais ela se desenvolve. Tem outras que se você colocar no sol, ela amarela, ela seca, né? Ela gosta de ambiente sombreado. Outros gostam de um lugar que tenha claridade, luminosidade, mas não incidência de luz solar direta. Então, por que eu estou colocando isso? Que a vegetação natural, né, que é aquela vegetação típica, originária das diversas partes do planeta, elas já surgiram adaptadas à questão climática em relação à temperatura, luminosidade e umidade e também à condição do solo local, ok? Bom, só que também qual é a importância? Existem alguns termos, alguns nomes, que isso aqui muitas vezes você pode perder uma questão porque você não lembra o que significa, né? Então esses que eu coloquei, que vocês têm na sua apostila um quadro que dá o significado desses tipos de folha e dessas plantas adaptadas ou não à umidade, vocês têm um quadro aí na sua apostila, tá? Mas o que seria isso? Por exemplo, uma planta em relação à umidade. Quando você fala que é uma vegetação hidro é água, quer dizer que é uma vegetação adaptada a um ambiente alagado, ou seja, aquela vegetação que resiste ficar durante todo o seu ciclo ou uma boa parte dele em ambientes alagados, ok? Isso é uma vegetação hidrófila, que não é a mesma coisa de uma vegetação higrófila. O que é uma vegetação higrófila? Olha só, um V pelo G muda tudo. A vegetação higrófila é a vegetação adaptada a um ambiente úmido. Ela não gosta de uma área alagada, ela gosta de um ambiente úmido, que é a característica marcante das florestas equatoriais e tropicais. Elas são higrófilas, elas gostam de ambientes úmidos, tá? Xerófila, como nós já vimos, o que é uma vegetação xerófila? É aquela adaptada às áreas secas e desérticas. Por isso que quando você fala em vegetação xerófila, todo mundo lembra de quem? Dos cactos, as cactáceas. As cactáceas são vegetações xerófilas, ok? Elas são adaptadas a essas regiões de semiáridas a desérticas. E aí, por exemplo, vamos pegar no caso do cacto. Como que ela se adapta? Ora, cacto tem folha? Uma cactácea tem folha? Tem. É uma folha modificada em forma de espinhos. Por que as cactáceas têm espinhos? Né? Porque é a forma de adaptar essa folha para que ela não perca a umidade. Ok? Então o espinho de um cacto é uma folha, só que é uma folha modificada. E ela é modificada devido à escassez de chuva. O que é uma vegetação tropófila, pessoal? A vegetação tropófila é aquela vegetação que é adaptada a um período de umidade, a um período de seca. Então ela resiste uma época de muita chuva e uma época de seca. Uma vegetação que eu poderia citar como tropófila seria o nosso cerrado, né? Ela é adaptada à época de chuvas de verão e secas de outono e inverno, ok? E a vegetação halófila? Halófila é a vegetação adaptada a uma água salgada ou salobra, ok? Que no caso seria, por exemplo, os manguezais. Os manguezais é tipicamente uma vegetação halófila. Esses nomes, pessoal, vocês têm que estar muito claro na cabeça de vocês, porque muitas vezes nas afirmativas aparecem e se você trocou muitas vezes, você perde uma questão por uma bobeirinha. Então, prestar atenção, ok? Bom, outra coisa, quando você fala em luminosidade também, tem a vegetação que nós chamamos de vegetação ombrófila. O que é uma vegetação ombrófila, pessoal? Vegetação ombrófila é aquela vegetação adaptada a um ambiente sombreado, certo? É aquelas plantas que ela gosta de calor e ela gosta de muita
luz, mas ela não gosta de sol direto. Então, por exemplo, nós vamos ver na floresta amazônica que boa parte das espécies da floresta amazônica, elas são ombrófilas. Ela gosta de calor, ela gosta de muita luminosidade, mas não de sol direto, né? Então ela se adapta a ficar, né, abaixo das copas das maiores árvores, num ambiente mais sombreado. De boa? Bom, e aí uma outra coisa, né, que é super importante, que sempre aparece em qualquer prova, é quando você fala o tipo de folha. Vocês sabem que a folha, ela transpira, é o local que ela ocorre a transpiração. Vocês sabem que a vegetação, ela faz um processo chamado evapotranspiração. O que seria isso? Ela retira a umidade pela raiz, então você tem a planta, certo? Uma árvore, por exemplo, o que acontece? Ela retira a umidade pela raiz, a umidade do solo, que vai ser usada, né, na sua sobrevivência, certo? E ela transpira por meio da folha. Então, esse processo dela retirar a umidade do solo pela raiz e transpirar pela folha, nós chamamos de evapotranspiração. Evapotranspiração. Significa que a folha é fundamental você observar na hora que você fala de vegetação. Por quê? Porque se é pela folha que a planta transpira, é óbvio que a planta vai ter uma folha adaptada à condição climática. Então, por exemplo, se é uma vegetação que aparece num clima que tem uma grande umidade, se for uma vegetação, por exemplo, hidrófila ou higrófila, ela vai ter que ter uma folha que ela não precisa reter água. Diferente, por exemplo, se eu tiver uma vegetação, por exemplo, xerófila. O que vai acontecer? Ora, eu vou ter que ter uma folha adaptada em forma de espinho, ok? Então, presta atenção, porque eu falo que a característica da folha, ela te dá uma ideia da condição climática do lugar, ok? Então, por exemplo, o que é uma folha perennifole ou perene? São aquelas folhas, pessoal, que elas vão estar sempre verdes. Por que elas ficam sempre verdes? Não quer dizer que a folha é eterna, que ela não vai cair, tá? Mas por que ela fica sempre verde? Porque a folha, ela amarela e cai, né? Uma forma dela tentar armazenar o máximo de energia e nutrientes para resistir um determinado período, ou de seca, ou de um frio extremo. Por isso que essas folhas, que elas têm a característica de ficar com um tom amarelado, né? Aí muitas vezes elas ficam com um tom alaranjado e elas caem, são as chamadas caducifólias ou também chamada de decíduas. As folhas decíduas, certo? Que são as caducifólias. Ó, folha é folha, caduci é caduca. Então as folhas ficam caducas, as folhas envelhecem, elas ficam secas e elas caem. Porém, uma vegetação perennifólia, como ela não vai ter que perder a folha, porque ou ela não vai ter um frio extremo, ou ela não vai ter um período de seca, ela permanece verde o ano inteiro. Então, exemplo de uma vegetação perennifólia, floresta amazônica, a Mata Atlântica, você pode sobrevoar qualquer época do ano sobre essa vegetação que as folhas vão estar sempre verdes. Isso é um indicador que é uma região que chove muito. Ok? E a caducifólia, como eu falei, vai ser típica o quê? De uma vegetação decídua, né? É uma vegetação típica de estações que tem frios extremos ou que eu tenho um período de seca e de chuva, certo? O que seria a latifoliada? Foliada é folha e late é larga, grande. Toda vez que você estiver vendo uma vegetação e falou lá que ela é latifoliada, você vai automaticamente fazer uma ligação que ela é típica de um ambiente úmido, certo? E como seria uma folha latifoliada? São folhas grandes, elas são grandes, mas ela é bem fininha a espessura dela. E por que ela é fina? Porque ela não tem que reter umidade. Então ela perde água, né, tranquilamente. Por quê? Porque ela está adaptada a um ambiente bastante úmido. Tá? Então você está lendo lá, tal vegetação tem característica latifoliada. Você, opa, é uma região muito úmida. Tranquilo? Exemplo, nossa floresta amazônica. Certo? E a aciculifoliada, né? Aciculi, pessoal, é folha em forma de
agulha. É típica de folha de pinheiro, né? Folha em forma de agulha, é a folha do pinheiro. E por que que os pinheiros, como por exemplo a nossa araucária aqui no Brasil, ou as coníferas aqui da floresta boreal, por que que elas têm aquelas folhinhas, né, compridinha, parece uma agulhinha? Porque elas são adaptadas a baixas temperaturas. Então ela tem esse formato para resistir a baixas temperaturas. No Brasil não chega a ser tão extremo, mas essa floresta aqui, ela fica muitas vezes durante um longo período coberta de neve, essas folhas congelam, né? Então, para resistir, ela tem uma folha característica dessa região mais fria. Então, o que que vocês têm que observar? Que a vegetação, ela se adapta às características dela, se ela é densa, se ela é mais escassa e tal, dependendo das condições climáticas e do tipo de solo, ok? Bom, e aí, para a gente finalizar essa parte, nós temos que falar os estratos da vegetação. Quais são os estratos da vegetação? Ela pode ser arbórea. O que seria arbórea? Seriam as matas e florestas, certo? Como por exemplo aqui, ó, a floresta boreal, a floresta temperada, a floresta tropical, a floresta equatorial é uma vegetação arbórea, predominam árvores de grande porte. A vegetação arbustiva, que o nome já diz, predominantemente arbusto. Um exemplo que eu poderia citar aqui, ó, seria a savana. As savanas, por exemplo, é a vegetação arbustiva, predominantemente arbustiva. Herbácea quer dizer que é formada por gramíneas. E o que é gramíneas? Vegetação rasteira. Então, quando eu falo assim, ah, gente, a tundra é uma formação herbácea, automaticamente você tem que pensar que é uma vegetação rasteira. E a complexa, o nome já diz. A complexa você vai ter as três estruturas no mesmo lugar. Você vai ter tanto áreas de mata, vegetação de grande porte, arbustiva e herbácea no mesmo lugar. O grande exemplo aqui que eu poderia citar é o complexo do Pantanal. Por que que a nossa vegetação é chamada de complexo do Pantanal? Porque o Pantanal é uma mistura de todos os estratos, ok? Então, os estratos da vegetação basicamente está determinando qual é a altura média predominante da vegetação, ok? Gente, essa introdução aqui, que a gente tem que parar um pouquinho para falar, ela é muito importante na hora que eu for falar a característica, porque eu não ficar toda hora parando. Ah, ela é, por exemplo, xerófila, adaptada a um ambiente seco. Eu já vou falando, pá. Então, tem dúvida? Para de novo, volta lá e assista e anota de certinho o que significa isso. Tranquilo? Bom, agora nós vamos falar dos principais biomas terrestres. Só que detalhe, tá? Vou falar para vocês. Eu não vou estar falando dos biomas que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, eu não vou falar de floresta tropical e equatorial, apesar que nós sabemos que tem outras florestas tropicais e equatoriais no mundo, ok? Mas aqui eu vou destacar as formações vegetais que nós não temos no Brasil, ok? A hora que eu for falar dela, eu dou uma geralzinha. Então, primeiro, esses biomas, eu não sei se você prestou atenção ou se você fez essa relação, acho que não deu tempo, mas na verdade eu estou saindo de regiões polares para as regiões mais frias, para as regiões temperadas e chegando em regiões mais quentes. Então é como se eu estivesse saindo aqui, ó, da Terra, eu estou saindo aqui dos polos, tá? Ou do sul ou do norte, mas predominantemente no caso aqui mais ao norte, das regiões polares para as regiões tropicais, ok? Até mesmo porque a hora que a gente chegar nessa faixa tropical aqui, vai falar mais de Brasil, ok? Bom, então quais são os principais biomas? Então, o primeiro bioma, a tundra, galera. A tundra, gente, como eu falei para vocês, ela vai aparecer num solo permafrost. O que seria esse solo permafrost? É onde você vai ter o quê? Você vai ter o solo, você vai ter no caso, rochas, né? Muitas vezes o solo é muito estreito, fino. E você tem aqui, no caso, o gelo, certo? Ok? E essa vegetação, falou em tundra, tundra só aparece aonde? Em regiões polares. Aparece em regiões polares. Vai aparecer lá no norte do Canadá, no norte da Noruega, Suécia, Finlândia e na Rússia, ok?
tá? Então você falou em tundra, você tem que lembrar do extremo norte dos países, no caso, ou Europa ou Ásia, ou no caso, no Canadá. Tranquilo? E essa vegetação é uma vegetação herbácea. Olha, o que significa que ela é herbácea? Nós falamos, é uma vegetação formada por gramíneas. Então você não vai ter tundra, você não vai ter árvore, você não vai ter vegetação arbustiva, muito menos arbórea. Ela é herbácea, vegetação rasteira, certo? Que vai ficar numa média, dependendo do lugar, de 6 até em torno de 8 a 8 meses, muitas vezes, coberto pela neve. Fica toda coberta pela neve. E aí, quando vem a época da primavera, pro verão, numa época dessa no hemisfério norte, que eles estão para começar o verão, o que vai acontecer? Toda essa neve derrete, né? Vem o degelo e aí a tundra volta a aparecer. No comecinho ela aparece, aparentemente parece que ela morreu, né? Só que nesse processo que ela é coberta pela neve, ela entra em dormência, ok? Então você falou em tundra, você tem que lembrar de regiões polares, ok? Muito bem. Floresta boreal. Bom, boreal, vocês sabem que o nome boreal é norte. Quais os nomes que eu posso colocar para essa floresta? Eu posso chamar de boreal, eu posso chamar de floresta de coníferas, certo? Como também, como está na tua apostila, ela pode ser chamada de taiga. A questão é que taiga é o nome dessa floresta boreal na Rússia. Mas, por exemplo, quando eu falo Noruega, na Suécia, no Canadá, eu chamo de floresta boreal, tá? Então não esqueça que boreal é a mesma coisa que norte, tá? Então, aonde que aparecem as florestas, no caso, as de coníferas? Elas vão aparecer em regiões de clima temperado, só que vai ser um clima temperado frio, certo? Onde você vai ter, muitas vezes, um verão ameno, mas você vai ter um inverno bem rigoroso. Então, são aquelas imagens que a gente vê, por exemplo, né, quando você tem aquele inverno, nos filmes, né, nos documentários, que você vê os famosos pinheiros em formato de cone, né, que eu falo que as coníferas, ela é tipicamente o quê? Árvore de Natal. Né? Aqueles famosos pinheirinhos em formato de cone, certo? Coberto de neve. E aí você vê que a vegetação ela se adapta. Cara, por que será que ela tem essa característica, né? Porque a hora que a neve cair aqui, ó, automaticamente a neve vai deslizar e vai cair no solo. Imagina se ela fosse que nem o nosso pinheiro araucária, ia virar um depósito de neve, certo? Então as coníferas, ou ela pode ser chamada de floresta boreal ou de taiga, ela vai aparecer em regiões de clima temperado, mas um temperado frio. Então ela aparece muito nessa faixa aqui, assim, ó, meio que limite aqui, ó, próximo ao círculo polar ártico. Isso não quer dizer que eu não possa ter algumas espécies de coníferas mais no hemisfério sul, tá? Mas elas são mais típicas das regiões do Canadá, aparecem em algumas áreas mais frias nos Estados Unidos, no norte da Europa, no norte da Rússia, certo? Algumas áreas do extremo norte do Japão aparecem as coníferas, ok? E uma outra coisa marcante, como elas são os pinheiros, porque no caso elas são chamados pinheiros, só que esses pinheiros em formato de cone, as folhas vão ser aciculifoliadas, folha em forma de agulha, né, para resistir a essa baixa temperatura. Detalhe, essa vegetação ela é muito usada, né, para a produção de papel e celulose, né, e a extração da madeira. Né? Então, de maneira geral, ela foi muito já explorada, mas em algumas áreas, como no Canadá e principalmente na Suécia, que são grandes dois produtores de papel, né? Eles fazem muito processo de reflorestamento. Então, toda a área das coníferas que são extraídas, que são retiradas, elas são reflorestadas, né? Então, quer dizer, você recompõe a vegetação original. Então, dá a impressão que parece que essa vegetação não é explorada comercialmente, ela é sim, tá? Muito para a produção do papel e celulose. Só que no caso eles fazem um processo de reflorestamento muito diferente de outras florestas pelo planeta. De boa? Bom, a outra floresta bastante marcante é a floresta temperada. Bom, o nome já diz, né? Ela vai aparecer tipicamente num clima temperado,
Só que vocês não podem esquecer que esse clima temperado, não estou falando temperado frio, é aquele temperado que eu vou ter as estações bem definidas, um verão mais ameno, alguns lugares mais quentes, eu vou ter um inverno frio, só que o inverno não vai ser tão rigoroso como no temperado frio, certo? Como eu vou ter as estações muito bem definidas, a vegetação ela vai ter que se adaptar exatamente à temperatura, essa variação de temperatura, calor e frio. Ela vai ter que se adaptar à sua luminosidade, porque no inverno os dias vão ser menores, e ela vai ter que se adaptar muitas vezes a essa precipitação de neve. Então, o que essas árvores, né, fazem? Essas árvores aqui, pessoal, elas vão aparecer, são as chamadas caducifólias. Eu, sinceramente, Celiusa, acho uma das florestas, das 3 grandes florestas, né, que são a boreal, a temperada e a tropical, para mim, a mais bonita é a floresta temperada. Por quê? Porque ela vai ter uma coloração das folhas diferenciadas durante o ano, né? Então, por exemplo, nesta época agora, como eles estão indo no verão, as folhas já brotaram tudo, tá tudo verdinha. Então, se você olhar uma floresta temperada, original, numa época dessas folhas estão todas verdes, ok? Aí o que acontece? A partir de setembro, agosto para setembro, que começa a transição para o outono deles, certo? Porque nossa vai ser a primavera, mas no hemisfério norte é o outono. O que você começa a ter? As folhas elas vão ficando com um tom meio amarelado, elas vão ficando as folhas vão passando por um tom avermelhado até num tom marrom. Né? Então você olha aquela floresta com folhas verdes amareladas, alaranjadas, e aí as folhas caem. Típica das cenas de filme, né? Aquelas árvores que as folhas caindo forrada, o chão com aquelas folhas grandes, né? Num tom alaranjado. E por que as folhas vão cair no outono? Porque quando vir o inverno em dezembro, no hemisfério norte, ou o nosso inverno aqui, porque aqui também a gente tem floresta temperada, se você for no Chile, nesta época, as árvores já perdendo as folhas. Se você for no extremo sul do Brasil, também você tem áreas de florestas temperadas. Se você for na Argentina, você tem áreas de floresta temperada. Só que aí os períodos, as estações vão ser diferentes. Aí o que acontece? Por que as folhas amarelas caem? É como se elas estivessem preparando para o inverno mais rigoroso. Ok? Bom, então são caducifólias, certo? E é uma vegetação bastante devastada. Eu falo que das áreas florestais, pessoal, a floresta temperada praticamente desapareceu. Se você pegar o continente europeu, cara, praticamente não existe mais floresta temperada. Estados Unidos era recoberto pela floresta temperada, desapareceu, certo? Então é uma floresta que ainda existe em algumas áreas naturais, mas boa parte dela já foi devastada, ok? E aí nós temos mais 2 biomas que seriam os estepes e pradarias. As estepes, pessoal, aparecem em regiões de clima mais seco e as pradarias em áreas mais úmidas. As duas, tanto estepe como pradaria, aparecem em região de clima temperado. Ok? Então, estepes e pradarias. Ok? As duas, tanto as estepes como pradarias, elas são predominantemente formadas por gramíneas, ou seja, são vegetações rasteiras, certo? No caso, as estepes, elas aparecem muito no continente africano, aparecem muito na região central da Ásia, tá? Naquela região de clima temperado, mas de um clima temperado continental, que você vai ter um período de mais seca, certo? Então ela resiste um pouco mais à escassez de chuva. Já a pradaria aparece em regiões de clima temperado mais úmido e por ser uma região de vegetação de gramíneas, as pradarias elas acabam sendo muito utilizadas ou na criação do gado, na pecuária, porque o gado alimenta-se dessa própria pastagem, certo? Ou nessas regiões aqui, você tem grandes atividades agrícolas. Presta atenção. Por que atividade agrícola?
Porque como é uma vegetação rasteira, é uma vegetação mais facilmente retirada. Então você retira facilmente, porque não é floresta, aquela coisa toda, e você acaba desenvolvendo atividade agrícola, tá? Principalmente porque existem solos bem férteis. Então, por exemplo, você pega a região de pradarias na Ucrânia, tá? Onde você tem um dos solos mais férteis do mundo, que é o Terra Negra, né? Ou você pega na região central dos Estados Unidos, na planície central, né? Onde nós já vimos isso, onde a gente tem os grandes belts americanos, principalmente o cinturão do trigo, né? É a região de pradaria. Perceba que a gente pegou o quê? Ó, clima polar, tundra, clima temperado frio, ó, polar, tundra, temperado frio. Aí eu tô aqui no temperado, tá indo mais na região, certo? Que eu vou ter ou as florestas temperadas ou as estepes e pradarias. As estepes em regiões mais secas e as pradarias em regiões mais úmidas. E aí nós vamos chegar nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa predominantemente aqui, ó, tropical. Que aí eu vou estar passando aqui para vocês bem rapidinho para a gente estar terminando. Ora, quais seriam essas formações, pessoal? Então nós temos as savanas, tá? E nós temos também uma vegetação mediterrânea, ok? Deixa eu apagar aqui, rapidinho, que aí a gente já ganha o nosso tempinho. Faltou isso um minutinho para você pensar? Para você tomar uma aguinha? Que eu quase nem falo, né, gente? Vocês sabem, quase eu nem falo, né? Não dou nem tempo de vocês respirarem direito, certo? Então vamos lá. Bom, quais seriam essas formações, né? Além dessas aqui. Então eu vou continuar colocando com o azulzinho que nem eu tava pondo. Vamos lá. Como eu estou ainda numa zona temperada, eu vou falar ainda de uma outra vegetação que aparece zona temperada, que é a vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea. Essa vegetação mediterrânea, né? Para nós que já vimos o clima, você deve saber. Ora, aonde que aparece, como que é essa vegetação? Tá? Então vamos lá. Vegetação mediterrânea aparece justamente na região de clima mediterrâneo. Não esquecer de uma coisa. Não é porque chama clima mediterrâneo que vai aparecer somente nas áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo. Eu tenho esse clima, essa vegetação em áreas da América, em áreas da Ásia, em áreas da Oceania. E você deve estar lembrado que esse clima mediterrâneo, eu tenho um verão quente, só que ele é seco, diferente do nosso verão, que é quente e úmido. E nós temos o quê? Nós temos o inverno ameno e úmido, certo? Diferente do nosso. O nosso verão é quente e úmido e o nosso inverno é ameno e seco. O Mediterrâneo é o contrário do tropical, para você não esquecer, certo? É nessa região de clima mediterrâneo que é muito comum nesta época que começa a partir de agora, de junho, no hemisfério norte, é muito comum a gente ter grandes queimadas, certo? Porque essas queimadas, no caso, elas ocorrem muito agora no verão, porque faz muito calor e geralmente é bastante seco. Ok, pessoal? Bom, aí o que acontece? Essa vegetação, por ela aparecer numa região mais seca, tá? Automaticamente a gente vai ter duas espécies bem marcantes aqui, ó, que é o chamado maquis e garrigue. Gente, você ouviu falar em maquis e garrigue? Você está falando de vegetação mediterrânea, certo? É uma vegetação, ela é uma mistura um pouco de arbustiva e tem algumas árvores, mas ela é uma vegetação mais seca, mais rala, porque ela tem que se adaptar a esse longo período de áreas secas. Ora, onde aparece a vegetação mediterrânea? Sul da Europa, norte da África, na região da Califórnia, que tem um pedacinho de clima mediterrâneo, tá? Mas assim, a mais marcante quando a gente fala de vegetação mediterrânea é no sul da Europa, ok? Bom, então nós saímos aqui da área de clima mediterrâneo, né? De temperatura mediterrânea.
Agora nós vamos para uma vegetação tipicamente tropical, que seria a vegetação chamada savana. Galera, savana. Como que é a savana? Vamos lá. O clima, característica e onde ele aparece. Então, vamos lá. Que clima que aparece a savana? Clima tropical. Não esqueça que quando eu falo clima tropical, é o típico. Verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco. Então tem que ser uma vegetação que é adaptada a um período de chuva e adaptada a um período de seca, certo? Essa vegetação, ela é predominantemente arbustiva e também tem algumas áreas arbóreas, mas ela é mais arbustiva, é uma vegetação de menor porte. Gente, a savana é esse lugar que aparece na África, com esse nome, na África, certo? Onde nós vamos ter nessa região os animais de grande porte. Então, quando você fala em África, você fala em safari da África, você fala em África, você lembra de leões, girafas, elefantes, rinocerontes. Essas imagens desses animais é nessa região de savana, que vai ser justamente aonde você vai ter presença dos animais de grande porte. E por que esses animais de grande porte vão aparecer ali? Justamente porque é uma vegetação mais arbustiva, certo? Se fosse uma vegetação fechada, densa, né, arbórea, uma mata, você não ia ter uma girafa. Imagina uma girafa no meio da floresta. Você não ia ter um elefante no meio da floresta, ok? Gente, e aí as espécies da savana, elas vão ser adaptadas a uma época de seca. Então elas vão ter folhas mais grossas, que nós chamamos de folhas coriáceas, tá? Elas vão ter raízes mais profundas, certo? Elas são adaptadas a muitas vezes ter longas queimadas na época de seca, nesta época do ano, certo? Então é aquela vegetação que tem o tronco da espécie, no caso, mais grossa, ok? Para quê? A casca, né? Para resistir a uma época que eu vou ter um período aqui de savana, vou colocar aqui, ó, eu vou ter um verão chuvoso, mas eu vou ter um inverno bastante seco, certo? Então tem que ser aquela vegetação que se adapta às duas coisas. Aqui no Brasil, a nossa savana brasileira é o nosso cerrado. De boa? Bom, e aí a última vegetação que nós vamos estar falando agora é a vegetação desértica. Ó, vegetação desértica. Nossa, se ele usa mais deserto, tem vegetação? Sim, deserto tem vegetação. E essa vegetação aqui que aparece em áreas desérticas, como nós sabemos, deserto pode ser quente como pode ser frio, é uma região que chove pouco. Então essa vegetação, ela vai ser uma vegetação xerófila. O que é uma vegetação xerófila? Uma vegetação adaptada a um ambiente seco. Então as espécies que vão aparecer, por ser seco, você não vai ter floresta. É uma vegetação de rasteira arbustiva. Alguns arbustos, mas a maior parte vai ser mais rasteira, de menor porte, porque ela não resiste, até mesmo pela falta de umidade, né, você ter uma árvore de grande porte, ok? E uma outra coisa bastante importante, que aqui vai ser típica as diversas cactáceas, onde as cactáceas nós falamos que possuem folhas modificadas em forma de espinhos. Ok, galera? Muito bem. Então aqui a gente finaliza os nossos biomas. Então, ó, fechando nossos biomas, tá? Tundra em regiões de clima polar. Floresta boreal aparece em temperado frio. Floresta temperada, clima temperado com as estações bem definidas. A mesma coisa aparece as estepes e pradarias em clima temperado. Só que as estepes aparecem em regiões de clima temperado mais seco e as pradarias em climas temperados mais úmidos. As áreas de pradarias passam a ser importantes para a atividade econômica, porque geralmente tem a presença de solos férteis na região, ok?
Bom, a vegetação mediterrânea vai aparecer tipicamente num clima mediterrâneo, onde eu vou ter um verão quente, mas bastante seco, certo? Então, uma vegetação rala, pobre, né? Tipicamente marcado pelas espécies maquis e garrigue, certo? A savana, adaptada ao clima tropical, é a grande vegetação tropical, certo? Que é adaptada a uma época de chuva, mas a uma época de seca. E a vegetação xerófila, que vai aparecer em áreas de deserto. Bom, aqui nós estamos falando do bioma, dos biomas terrestres. É lógico que tem um bioma que eu não falei, que é o bioma das florestas tropicais e equatoriais, certo? Que aí eu vou estar falando mais especificamente nos biomas brasileiros, ok? Lógico que você sabe que eu não tenho floresta tropical e equatorial apenas no Brasil. Eu tenho áreas de florestas tropicais e equatoriais também na África, em regiões da Ásia, na América Central, mas a gente vai estar falando mais das suas características no próximo vídeo. Ok, gente? Então, aqui a gente encerra e a gente volta agorinha com a outra aula. Um beijo, gente. Tchau, tchau.